Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Olá, bem-vindo, bem-vinda. É um prazer receber você aqui mais uma vez. Hoje, neste episódio, vamos falar sobre como valorizar o preço do nosso trabalho. Então, vamos começar nossa conversa. Nem só de boa reputação vai viver o bom empregado. Afinal de contas, o que o empregador precisa perceber para tomar a decisão de aumentar o valor monetário do trabalho que ele está contratando? Vale tudo para ganhar mais? Existe algum limite que não pode ser ultrapassado, que eu mesmo posso impor para não transgredir coisas importantes não só para a coletividade como para mim também? Quantas mais e quais provações profissionais é preciso passar para atestar o meu valor? Então, nesse marcador número 4, a gente vai discutir que uma flecha lançada, ela vale muito mais do que uma flecha guardada. E se lançar ao alvo, traz alguns riscos, e desses riscos a gente tem que entender que atos valem muito mais do que 1000 palavras num currículo vitae. Então, para esse nosso plano de carreira para aposentadoria voluntária, construir esses avanços pequenos, graduais, porém constantes, faz com que a gente comece a acumular ganhos monetários que vão ser muito importantes para a nossa aposentadoria voluntária, essa aposentadoria de recomeço lá na frente, porque agora a nossa reputação vai passar por um importante teste e uma avaliação muito importante. Depois da fase do crescimento, a fase da transição, chega a fase da queda. E quando chega essa fase da queda, algumas empresas, ao invés de se adequarem a essa situação e tomarem as decisões com base no que elas conheciam e com base no que elas acreditavam que era certo fazer, outras tentaram um atalho. Qual era o atalho? Empurrar para frente ou empurrar para outro. Nessa tentativa de empurrar para frente ou para outro, foram ao mercado contratar grandes executivos, gurus corporativos, executivos de uma reputação muito grande de transformar prejuízo em lucro. Nessa busca desses profissionais com esse toque de Midas, foram verdadeiras fortunas investidas para atração desses talentos para dentro dessas empresas, num verdadeiro topa tudo do bônus por resultado. E a gente já sabe que junto disso eles tiveram que delegar poder absoluto na mão desses profissionais. E consequentemente, a gente já sabe como essa história termina, porque poder inebria, vicia e corrompe. Dentro do pacote de primeiras soluções, ou tentativa de operar esse milagre, esses executivos começaram a olhar para os vizinhos e viram que a grama do vizinho estava mais verde. Então, muito apressadamente, começaram uma onda de sinergias, fusões e aquisições, que gerou uma primeira bolha em algumas indústrias, em alguns segmentos, e muitos deles não fizeram nenhuma economia nesse tipo de movimento, porque eles sabiam que isso moveria muito rapidamente a empresa para uma situação na qual poderia gerar ganhos no seu holerite, na sua remuneração. Então contrariaram uma grande regra que eu aprendi com o mentor, que foi não colocar dinheiro bom em investimento ruim. E se o fez, o menor prejuízo é sempre o primeiro. Recupere rápido, com firmeza e saia com respeito. Bom, esses executivos montaram verdadeiras caixas pretas nesse primeiro momento para que não fosse tão transparente os movimentos que eles faziam. E depois eles simplesmente, como não tinham nenhum compromisso com o histórico daquela empresa, disseram: não fui eu que gerei esse problema, eu cheguei aqui para tentar ajudar, então se deu errado, a culpa não é minha. Quando a maré recua, o que acontece? Aparecem os corpos na praia corporativa. Que corpos eram esses?
escândalos, golpes, fraudes corporativas, e tudo isso daí foi compartilhado com empresas de auditoria e com empresas qualificadoras de risco, que simplesmente não foram capazes de identificar isso e ser transparentes em sinalizar para o mercado o que estava acontecendo. Um dos grandes escândalos que marcou essa época, ou o início dessa época, foi o escândalo de uma empresa chamada Enron, que simplesmente desapareceu do mercado depois que foi pego uma grande fraude fiscal nessa empresa nos Estados Unidos. Bom, tudo isso daí a gente está falando para exemplificar que esses fatos trouxeram também benefícios como grandes avanços em termos de trazer um maior rigor em diligência prévia para que todo mundo que fosse adquirir, comprar ou fazer sinergia com uma empresa, saber exatamente onde estava se metendo. As empresas qualificadoras de risco começaram a tomar mais cuidado em relação aos dados e à investigação que faziam, sem falar das grandes empresas de auditoria que tiveram grandes investimentos para reestruturar tudo aquilo que tinham acabado de aprender da pior maneira possível. Então, nesse fim da era do fio do bigode, onde se percebe que aqueles sêniors que antes, através das suas promessas, entregavam o que cumpriam, muitos executivos ainda faziam isso daí. Porém, já não podia ser a norma do mercado. Simplesmente isso era a exceção do mercado. Mas veio um aprimoramento de gestão que foi a governança corporativa, para exatamente diminuir esse poder individual, esse poder absoluto na mão de grandes executivos que lideravam grandes companhias, consequentemente grandes volumes financeiros e monetários, para fazer com que esse poder fosse melhor distribuído dentro da companhia. Também percebemos um retorno, olha só, dos sêniors, dos talentos sêniors para algumas companhias através dos conselhos administrativos independentes e dos revisores fiscais, porque eles tinham a atribuição e a função de, através da sua experiência, da sua vivência e seu conhecimento do mercado, verificar a fundo se aquela empresa tinha algum problema ou não e se estava sendo tudo transparente nos livros, nas anotações, nos relatórios que ela passava ao mercado ou não. Isso começou a funcionar extremamente bem e vem até hoje. Foi implementado também grandes sistemas para ajudar a identificar isso daí de uma forma mais eficiente, com um uso maior de dados qualificados e higienizados, para que nessa sofisticação a medição dos riscos se desse de uma maneira mais acurada, mais correta. Então essa ciência dos dados vem contribuir bastante, não só para a segurança dos investidores, mas dos clientes e principalmente dos empregados que estavam trabalhando dentro das empresas. Surgiram as áreas de cumprimento ou as áreas de compliance, como se chamam, porque elas começaram a seguir melhor esse fluxo de dinheiro de grandes volumes para identificar principalmente os riscos reputacionais. Então, áreas como áreas de compra, áreas comerciais e áreas financeiras começaram a ter que identificar potenciais riscos que poderiam colocar a empresa numa situação de risco reputacional, que muitas vezes, apesar de não ser tangível no primeiro momento, a medição desse impacto, a gente sabe que pode destruir a reputação e levar uma empresa à falência ou ao fechamento de suas portas. Todo trabalho que a gente entrega, ele tem um valor. Qual é o preço desse trabalho? Regra número 1, lei da oferta e da demanda. Se existe mais oferta de um trabalho do que a demanda por esse trabalho, o preço que vai ser pago por esse trabalho diminui. Se a demanda é maior do que a oferta desse trabalho, o preço que será pago por esse trabalho aumenta. Uma das regras que impacta esse comportamento é o posicionamento, ou seja, se uma empresa tem um negócio central, que ela tem que produzir aquilo bem,
se ela tem que produzir aquilo em quantidade, se ela tem que ser boa naquilo dali, ela está disposta a contratar profissionais para fazer exatamente aquela parte. Se o profissional consegue oferecer para a empresa exatamente o que ela está buscando, se ele oferece isso daí com um comportamento, com uma aptidão que faz dele excelente naquilo que faz e ele gosta daquilo dali que ele faz, nesse caso, a gente tem aí uma junção quase que perfeita, os japoneses até chamam isso de Ikigai, que faz com que esse posicionamento, que a gente já viu que muitos talentos sêniores que se mantiveram no momento de enxugamento, conseguiam sempre se posicionar e fazia com que o valor reconhecido do trabalho deles fosse mais alto. O outro posicionamento é o posicionamento da produtividade. Todo mundo lembra de um velho dito popular que diz o seguinte: em terra de quem não enxerga, quem enxerga melhor é rei. Nesse caso, o que a gente diz aí é que a produtividade ela é afetada, seja por uma condição de uma determinada indústria pode ter uma produtividade alta ou baixa, uma determinada região ou área geográfica pode ter uma produtividade daquele trabalho mais alta ou mais baixa, ou simplesmente pode ser uma questão de uso de ferramentas em uma determinada situação que não está gerando a quantidade de produtos que aquela tecnologia pode empregar, e isso afeta essa produtividade. Se a sua produtividade, se a produtividade do profissional ela é mais baixa ou mais alta do que a indústria, do que a região, do que a tecnologia exige naquele momento, tem que ser calibrada. A produtividade tem que ser sempre acima do que está sendo avaliado nesse tipo de situação. Quando a gente consegue fazer com que a nossa produtividade naquela situação seja melhor, consequentemente, o valor do que a gente entrega é melhor. Essas assimetrias sempre vão existir, e uma alternativa que alguns profissionais adotam nesse sentido é que se posicionam, às vezes até geograficamente, saindo de uma área de grande e altíssima produtividade e indo trabalhar numa área de produtividade mais baixa e conseguem aí, no caso, auferir um valor maior pelo seu trabalho que é oferecido naquele momento. O preço do trabalho ele sempre vai variar de acordo com o valor, não só do resultado conhecido do esforço e competência que existe histórico naquela companhia, mas também do resultado que é esperado. Nesse caso do resultado esperado, o profissional ele deve muitas vezes provar ou criar a necessidade desse resultado para a empresa, para o empregador. Consequentemente, toda vez que existe um êxito em comprovar que aquele resultado futuro vai ser muito importante para a empresa, esse adicional soma e acresce ao valor do talento que está sendo remunerado naquele momento. Investir em educação, relacionamentos e maior responsabilidade, trazer para si o compromisso de resolver, o compromisso de ajudar, de se integrar a essa dinâmica do empregador, faz com que também valorize e o empregador reconheça essas aptidões do profissional. Lembrando que títulos acadêmicos são muito importantes no primeiro 1/3 de carreira. Eles praticamente substituem ou complementam a pouca experiência e vivência. Depois de um tempo, eles serão úteis somente se aplicados ao benefício do ecossistema. Existem outras maneiras de provar conhecimento, de provar aplicação do conhecimento que não necessariamente passa por títulos, né? E cuidado, muito cuidado com a síndrome do impostor, porque ela joga sempre contra o profissional. Uma vez, um mentor que eu tive me disse o seguinte: quando te perguntarem se você está pronto, não tenha dúvidas em dizer sim, estou sempre pronto, porque essa síndrome do impostor, essa insegurança, principalmente quando ela chega junto com essa crise da meia-idade, essa insegurança, essa percepção de ser incompetente e insuficiente, ela joga contra o valor. Então, por favor, muita atenção para que a síndrome do impostor não jogue por terra todo o investimento que foi feito para valorizar
ainda mais o preço do trabalho que está sendo oferecido. Todo jogo tem uma regra, mas também a gente precisa ficar atento às tentações para não sair dessa regra, porque provavelmente as políticas de tolerância zero do empregador vão trazer duras consequências para quem cai nessas tentações. As 7 tentações ou provações do jogo eu vou listar aqui de maneira muito rápida. Primeiro, visão de bolha, ou seja, explicar ou tomar decisões analisando um pedaço fora da curva normal e tentar achar que aquele pedacinho que lhe é conveniente vale para todo o restante. O segundo, a autossabotagem. Quando a gente está quase ganhando, quando a gente está quase lá, a gente começa a ficar preguiçoso, omisso, negligente. E isso daí é um pecado que é muito bom a gente ficar atento e não se deixar levar por uma sensação de já ganhou. A inveja corporativa, nem preciso falar, traz muitas consequências, principalmente em decisões equivocadas, dado as motivações erradas. O narcisismo, o ego que coloca a gente num pedestal, e quanto maior esse pedestal, maior a queda. A ignorância, ignorar sinais, ignorar mensagens, ignorar os mentores, é também uma situação que vai conduzir a erros fundamentais do mercado de trabalho. A arrogância ou a soberba, né? Não só tomar decisões baseadas na sua própria imagem, na sua própria escolha, desconsiderando a opinião dos demais, ou simplesmente se colocar numa situação de poder absoluto, como a gente viu, nunca vai funcionar bem. A ganância. Então essa ganância, a ganância não tem impunidade, a ganância acaba levando, assim como o rei do toque de Midas, a uma situação onde ele se percebe isolado, e isolamento no mundo corporativo faz com que a pessoa caia sozinha. Nesse vale tudo para ganhar mais, existem limites, e desses limites, vamos citar 3 aqui que são super importantes a gente colocar na nossa cabeça, que não se pode ultrapassar esse limite pessoal. Esse limite pessoal, ele é também um importante balizador para a nossa carreira, para a nossa boa reputação. O primeiro é a ética. A mentira tem perna curta, consequentemente, ser transparente, fugir dos atalhos, é muito importante a gente ter isso muito claro dentro da nossa cabeça, dentro das nossas atitudes que a gente vai tomar. Se a gente já está fazendo uma pergunta, será que isso é certo eu fazer? Bom, se fez essa pergunta, como dizia um mentor para mim, é porque não é ética. Se tem a pergunta, se tem a dúvida, esclarece, seja transparente, converse com outras pessoas, reflita, pondere sobre os prós e contras, não só para você, mas principalmente para a empresa, para a equipe que está ao seu redor. Essa posição ética, esse valor fundamental que conduz uma boa carreira, nunca deve ser negligenciado. Se acovardar. Então, diante de um erro, e todos nós erramos, é comum o erro. O que não é comum é omitir o erro, é não tomar ações para corrigir esse erro a tempo. Então, imediatamente, ser transparente, comunicar, discutir, buscar ajuda, e principalmente resolver esse erro que foi causado, não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Isso traz muito mais benefícios para a sua reputação do que se acovardar e esconder essa sujeira embaixo do tapete. A ingratidão, a traição, um outro mentor trouxe para mim uma lição muito importante. Se você está aqui pelas suas qualidades, pelos seus atributos, pelo trabalho que você fez, não esqueça que não foi só isso. A equipe que sempre esteve ao seu lado, as pessoas que te ajudaram mesmo nos momentos mais difíceis, também fazem parte do seu sucesso e do seu êxito. Colocá-las numa situação de segundo plano, ignorá-las totalmente, é uma traição. Então, sempre coloque essas pessoas que te empurraram para frente, não deixe elas para trás. Vamos trazer todo mundo junto, porque um time forte faz com que fortaleça ainda mais
a reputação e te coloque cada vez mais numa situação de progresso. E esses progressos gradativos e constantes são muito importantes na construção de valor de um profissional. Eu lembro aí de uma coisa que minha mãe também me dizia, que era o seguinte: não é porque todo mundo faz que você também vai fazer. Afinal de contas, você não é todo mundo. Recapitulando, vimos que não adianta ficar chorando pelos cantos e falando e repetindo para todo mundo: ganho mais do que preciso e menos do que mereço. Existe uma fórmula de preço-valor que, se a gente souber como utilizá-la a nosso favor, é possível fazer com que o empregador perceba um maior valor, consequentemente aumentar o preço do seu rendimento. Existem provações o tempo todo, e essas provações são para que você quebre a regra do jogo, saia da regra do jogo. Resistir a essas tentações é imperioso na construção do teu plano de carreira para aposentadoria voluntária. Para fazer isso daí, vale a regra dos escoteiros: sempre alerta e preparado. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a era da aversão ao risco. Então, nesse marcador número 5, o que vale é o diga-me com quem andas e te direi se você vai ter êxito ou não. A importância de muitos aliados ao nosso lado para conseguir criar uma rede de proteção para que a gente encare as batalhas que ainda estão por vir. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.